E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre The Atrium, ou o Átrio. Dificuldade de sobrevivência habitável, seguro, isolado, desprovido de entidades prejudiciais. O Átrio é um subnível do nível 43. É um retiro verdejante, imerso em luz e protegido do vazio sob um teto brilhante de aço e vidro. O subnível é estável e abrange aproximadamente 28 mil km², em uma infinidade de andares diferentes. Descoberto recentemente por andarilhos independentes, o Átrio representa um refúgio valioso dentro da desolação aquática do nível 43. A cúpula do Átrio tem um formato semi-octogonal. A flora é abundante. Os espécimes identificados incluem várias espécies do gênero boraços, íris e tulipas, centrados em torno de jardins e riachos artificiais de água de amêndoas. Várias subestruturas, incluindo lojas de presentes parcialmente mobiliadas, restaurantes e bares, estão concentrados em grupos no nível do solo e são conectados por caminhos de tijolos. Muitos dos depósitos dentro dessas subestruturas são reabastecidos diariamente, apresentando um método confiável de obtenção de alimentos e itens. O subnível é um excelente local para os andarilhos descansarem e se recuperarem, pois as entidades estão notavelmente ausentes. As fontes de água de amêndoas são espaçadas em intervalos regulares, assim como as máquinas de venda automática, que são reabastecidas semanalmente e distribuem lanches sem exigir pagamento. Ao contrário de outras áreas do nível 43, o Átrio também possui eletricidade confiável, bem como sinal Wi-Fi decente, embora não excelente. Centenas de suítes de hóspedes em estilo resort alinham-se no período interno do Átrio e são acessíveis por elevadores e escadas. As suítes de hóspedes são modestamente mobiliadas e sempre destrancadas quando não estão reivindicadas. O andarilho pode entrar em uma suíte sem reivindicá-la, embora isso apresente um risco maior de roubo potencial, já que todas as suítes não reivindicadas são acessíveis a qualquer um. Portanto, isso é desencorajado. Os andarilhos que desejam reivindicar uma suíte devem possuir um objeto aquático em sua pessoa. A natureza específica do que constitui o item aquático não é totalmente compreendida, mas teoriza-se que se estende a qualquer item normalmente encontrado ou utilizado em ambientes aquáticos ou marinhos, que não sejam a própria água, como conchas, trajes de banho ou até brinquedos de banho. Esse item é imediatamente substituído por uma chave de suíte na entrada, que permite que o andarilho assim reivindique e proteja o seu espaço como seu. Objetos que se enquadram nessa categoria, como óculos de proteção, tubos de protetor solar e equipamentos de pesca, podem ser encontrados aleatoriamente nos backgrounds, bem como em montes de lixo em todo o nível 43. Não é possível para um andarilho reivindicar mais de uma suíte de hóspedes ao mesmo tempo. Entidades do Átrio. Entidades estão totalmente ausentes nesse nível. Colônias do Átrio. O Átrio suporta a habitação humana, mas carece de postos avançados significativos, devido em grande parte à sua descoberta ser ainda recente. Vários grupos indicaram interesse na área, como o MEG e o BNTG, sendo alguns dos exemplos mais proeminentes. Acredita-se atualmente que algumas dezenas de andarilhos de alianças variadas, embora principalmente independentes, residam dentro do subnível. Entradas e saídas do Átrio. O Átrio é acessível dentro do prédio principal do nível 43. Dentro dessa área, placas e mapas aparecem em intervalos ocasionais, fornecendo navegação para vários locais do nível, embora com diferentes graus de confiabilidade. Mapas e sinalizações direcionando o andarilho em direção a um átrio quase sempre levam a túneis e corredores estendidos que se cruzam com o perímetro do próprio Átrio. Esses túneis e corredores também funcionam como saída. Ao viajar para longe do subnível, eles o levam de volta ao prédio principal do nível 43. Vamos lá, gente. Se você é um inscrito antigo aqui do canal, provavelmente você já assistiu sim o vídeo do nível 43. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você lembra dos detalhes do nível 43? Porque, sinceramente, dos níveis de 0 a 99, o 43 pra mim é um dos níveis que não tem muitos problemas. Não é um nível ruim ou algo do tipo, mas ele é simplesmente esquecível, tadinho. Se você é um inscrito recente do canal, fala a verdade, você assistiu o nível 43? Porque a imagem do nível não é tão chamativa na minha opinião, e a thumb por consequência também não fica tão chamativa. Eu chutaria que o nível 43 é um dos níveis que boa parte do pessoal pularia, porque simplesmente não chamou atenção. Não é que nem o nível 368, que é um nível que sinceramente eu acho que ele tem menos conteúdo do que o nível 43, não é melhor do que o nível 43, embora não seja ruim, mas as fotos são mais chamativas, a ponto de que provavelmente a maioria das pessoas clicaria mais no vídeo do nível 368 do que clicaria no vídeo do nível 43. Eu acho que um dos principais problemas do nível 43 é a foto do nível em si. A foto do nível não é um parque. E é bom lembrar, o nível 43, ele é principalmente um parque, mas a wiki não apresenta a foto literalmente do parque, que é a área principal. O nível só apresenta a foto da área posterior a ele. A wiki devia ter pelo menos duas fotos, a foto do parque e depois a foto da área aquática.
aquática. Se o nível tivesse essas duas fotos, talvez ele fosse bem mais chamativo. Porque um parque eu acho muito mais chamativo do que a imagem do nível 43, saca? Tô comentando isso porque eu fui assistir de novo o meu vídeo do nível 43 pra lembrar das coisas. E cara, o nível tem muito mais informação do que eu lembrava. Minha cabeça apagou tudo. Então eu recomendo vocês também irem dar uma olhada lá. Se você for um inscrito antigo, provavelmente você não lembra de nada do nível 43. E se você é um inscrito novo e não viu, recomendo dar uma olhada lá sim. É bom porque ele serve também como um complemento pra esse vídeo aqui, de certa forma, né? Já que esse daqui é o subnível do nível 43. E cara, no vídeo do nível 43, percebemos que o nível não é um nível que o pessoal gosta muito de ir. Pra você conseguir sair da área principal do nível, você tem que passar tipo 3 dias andando. O que é muito, até pros padrões dos Backons em alguns casos, sabe? O nível é relativamente perigoso também, ele é dificuldade 3. E não tem muito recurso pra se conseguir lá. Então, cara, parece que não vale a pena a viagem. Parece que o nível 43 é um nível muito abandonado. As pessoas não tem muito o que fazer lá. Além de ser perigoso, não tem nada pra pegar. Não é um lugar muito interessante também. Demora muito pra você fazer as coisas lá, saca? Então, pra mim, isso corrobora com o que diz aqui na wiki do Atrio, que o nível foi descoberto recentemente. Provavelmente o nível só foi descoberto recentemente porque ninguém se mete no nível 43 pra explorar. Por isso pode ter demorado tanto pra eles descobrirem um subnível daquele nível. Acho que o Atrio é uma ótima adição ao nível 43. Porque agora sim, tem algo de útil pra fazer naquele nível. Você fazer um nível que não tem recursos, nada pra pegar, que você fica preso nele por muito tempo pra até conseguir sair, e o nível ser relativamente perigoso, você automaticamente torna um nível que ninguém vai entrar. E o Atrio meio que dá essa consertada nessa questão. Acaba sendo um adendo bom ao nível 43. Melhora a lore dele. Outra observação interessante é que, cara, o nível 43, ele é dividido em um monte de áreas. Tem a área do parque principal, mas esse primeiro parque, as calçadas meio que não dão em lugar nenhum. E aí, andando por esse nível por 3 dias, aí sim você chega no parque em que as calçadas levam a um lugar. Parece que a primeira área, ela é meio que não euclidiana, então você não consegue chegar a lugar nenhum enquanto você anda nela. E parece que a segunda parte do parque se torna euclidiana, que agora os caminhos fazem sentido. E aí depois disso tem o edifício principal, que aí sim você chega na área aquática, a área que tem foto do nível. E cara, pra mim, nem faz sentido o nível 43 chamar Water World, sendo que o tal do mundo de água é literalmente a terceira área do nível. O nível devia ter um nome de parque, né? Porque o parque são as primeiras 2 áreas que você encontra. E outra, esse nível demonstra vários motivos do porquê ninguém explora o nível 43. Isso indica que a maioria das pessoas que entraram nesse nível provavelmente quiseram sair logo dele e se pá, nem entraram na área do aquário, saca? Saíram do nível a partir do parque mesmo. Então faz sentido que a maioria das pessoas conhecesse o nível 43 como um parque, não como um mundo de água. Quase ninguém deve ter entrado no edifício principal. Então não me faz sentido que o nível tenha sido catalogado como um mundo de água e não como o parque alguma coisa. A minoria das pessoas conheceria a terceira parte do nível, seguindo essas lógicas. Enfim, além desse possível erro ou só acontecimento improvável, o membro do MEG que escreveu essa wiki gostava muito da parte de água e quis catalogar o nível como ela sendo a principal, sendo que nem faz sentido. Enfim, você percebe que o nível 43 é separado em várias áreas, por tudo que eu expliquei. Mas o ponto que eu queria puxar aqui é, se o nível 43 é dividido em áreas tão diferentes, o parque, o aquário, enfim, o Atrio também não entraria nisso. O Atrio poderia ser muito bem catalogado como uma nova área do nível 43. Não que eu ache que esse nível ser catalogado como um subnível foi um erro. Eu acho que é só uma questão de quem escreveu a wiki. Talvez se fosse outro agente do MEG, ele colocaria como mais uma área do nível 43, enquanto outro agente poderia separar ainda mais do nível 43. Colocar o nível 43 padrão como sendo o parque, o subnível como sendo a área aquática e um subnível do subnível sendo o Atrio, saca? É muito parecido com o nível 5, que tem várias áreas também, que também talvez poderiam ser consideradas subníveis do nível 5 ao invés de áreas. A gente discutiu um pouco sobre os métodos de catálogo de subníveis no vídeo do nível 2.2 também, caso você queira dar uma olhada lá e entender mais sobre diferenças de catálogos de subníveis. Enfim, é só uma observação interessante, já que o nível 43 tem tantas áreas separadas, o Atrio poderia ser só mais uma delas, ou todas elas poderiam ser consideradas subníveis, assim como o Atrio. É uma questão interessante a se pensar. E comenta aí, Atrio, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.